Muitas plantas são ricas em nutrientes e compostos bioativos com efeitos terapêuticos. Por isso é necessário estudar esses componentes e suas aplicações para tratamentos de saúde e para beneficiar o funcionamento do corpo humano. É nesse sentido que funciona a técnica de fitoterapia. A Escola de Ciências da Saúde está no Escolas do Conhecimento de hoje. E quem está com a gente é a docente dos cursos de Nutrição e Estética e Cosmética da Univale, Camille Secone Sequinel. Camille, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Afinal de contas, o que é a fitoterapia e qual é a origem dessa técnica? Bom dia, é um prazer poder participar aqui. Bom dia a todos. Muito obrigada, por essa oportunidade e de falar sobre um tema que é tão relevante para a saúde de forma geral, que é a aplicação então da fitoterapia. A fitoterapia, ela é uma prática terapêutica que ela está relacionada com a utilização de plantas medicinais e também derivados vegetais, que são diferentes produtos a partir dessas plantas, sendo elas a fonte aí principal desses produtos e com aplicações clínicas, então terapêuticas, sem a gente trabalhar com substâncias isoladas. E qual é a relação dessa prática com a nutrição? Então, a fitoterapia, nós somos aqui no Brasil muito privilegiados porque estamos no país mais biodiverso do mundo. Cerca de 20% da biodiversidade está aqui no Brasil. Nós temos mais de 40 mil espécies vegetais no nosso país. E na nutrição a gente trabalha muito com alimentação, então o potencial dos alimentos, dos nutrientes na nossa saúde, mas desde 2007 nós temos a prática da fitoterapia regulamentada dentro da nutrição. Então, o nutricionista, ele pode, de acordo com as resoluções, utilizar essa prática na sua conduta no dia a dia. Seja por meio da utilização de chás, por exemplo, e também de outros derivados. E o nutricionista é o único profissional habilitado a utilizar a fitoterapia? Não, nós temos outros profissionais que também podem prescrever, como médicos, farmacêuticos, e outros profissionais também da área da saúde. Claro que cada conselho de classe vai ter uma resolução diferente, aspectos que devem ser cumpridos, para regulamentar com segurança essa prática, porque às vezes a gente acha que um chazinho, ele não vai ter nenhum efeito, não vai fazer mal, mas a gente tem que ter todo o embasamento para fazer a utilização na quantidade, da forma correta, tomando todos os cuidados para a gente ter os benefícios, mas não acabar passando mal, ou tendo algum problema com essa utilização. E quando a gente fala dos benefícios, a fitoterapia ela é tão eficaz quanto esse tratamento já tradicional dos medicamentos, por exemplo? Então, a fitoterapia, são vários os estudos, cada dia, todo dia a gente está aqui falando, tem estudo sendo publicado aí nos periódicos, e a gente tem muito embasamento científico de que a utilização de plantas medicinais, seja na forma de chá, que daí a gente vai ter a infusão, a decocção, como também a utilização de derivados, como tintura, o extrato, eles são sim eficazes, porém, a gente não deve, por exemplo, eu sou diabética, faço utilização de um medicamento e eu sei que tem uma planta que pode ajudar. A gente não deve nunca fazer por vontade própria, ou nós como nutricionistas também, parar essa utilização desse medicamento para substituir, por exemplo, por um chá. Então, a gente não deve fazer essa substituição. Eles vão se complementar, vão ter ações diferentes, e a fitoterapia, geralmente, ela é utilizada pela população de forma geral. Os dados da OMS mostram que 80% da população usa como a primeira alternativa. Então, assim, tive uma gripe, comecei com uma dorzinha de garganta, começa, então, com a utilização desse chá, mas vai depender muito de cada caso, é necessário avaliar a pessoa como um todo, para a gente conseguir fazer esse direcionamento. Então, é importante sempre ter uma orientação e o acompanhamento, porque a questão também de doses pode ser prejudicial em algum momento. Exato, a gente tem que fazer da forma correta, inclusive o chá, porque tem gente às vezes que faz o chá e deixa a droga vegetal em contato com a água por muito tempo, a gente tem que filtrar, então tem todo um protocolo que a gente deve seguir, e dependendo da quantidade, de quantas vezes ao dia que a pessoa vai usar um chá, um extrato, isso pode sim, trazer algum efeito, assim,
adverso, então, sim, precisa ter um acompanhamento para que a gente tenha os benefícios dessa utilização, mas sempre com segurança. E qual é o papel da fitoterapia quando a gente fala na questão de saúde mesmo, de tratamento e de saúde, de maneira geral? A fitoterapia, ela tem se mostrado, como eu mencionei, eficaz, né? Então, ela é uma grande aliada dos profissionais de saúde. A gente consegue fazer a modulação de vários sintomas e de vários, assim, não só sintomas, mas ajudar como coadjuvante mesmo, né? Em várias doenças. Então, ela ajuda muito na nossa prática clínica, né? Sendo, claro, nós temos uma regulamentação no qual todos os nutricionistas podem utilizar a infusão. Então, fazer o chá, né, indicar esse chá, prescrição, mas para prescrever os outros derivados é necessário que se tenha ou título de especialista em fitoterapia ou a pós-graduação com pelo menos 200 horas de carga horária de disciplinas para esse fim. Mas a gente pode utilizar, por exemplo, para auxiliar o paciente que tem dificuldade para dormir. Então, nós temos várias plantas que ajudam, né, nessa questão de modulação de sintomas da ansiedade, ou para a digestão, né, aqueles pacientes que acabam tendo dificuldade com essa questão também, acabam passando mal, né? Às vezes ficando com aqueles muito estufados, enfim, a gente consegue utilizar a fitoterapia para ajudar no intestino também, para a imunidade, enfim, são várias as aplicações dependendo aí de qual que é a estratégia e do objetivo do paciente. E quando a gente fala na prática da fitoterapia, lembra-se muito do chazinho tradicional, já do conhecimento popular, né? Exato. E a graduação, a pesquisa, ela vem aperfeiçoar esse conhecimento, né? Até mesmo como a gente já falou, a dosagem é importante, né? Saber qual é o quadro do paciente também é importante, por isso também dá a importância da orientação. Exato, exato. Então, assim, nós no laboratório fazemos muito isso, de ver o que que a população utiliza em determinadas regiões, estudar quais são as plantas, porque grande parte do que a gente usa hoje, que foi confirmado, né, em estudos, veio desse conhecimento popular que vai passando, né, de geração em geração, isso é muito rico. Então, nós pegamos esses conhecimentos, os cientistas de forma geral, né, aqui no Brasil tem vários grupos que estudam, inclusive aqui na Univale também, e a gente vai para o laboratório para realmente ver se funciona, se é eficaz, a melhor forma, a questão de segurança, para realmente dar esse embasamento e mais segurança para a gente aplicar essas técnicas, né, e esses produtos. Então é sempre importante a gente ressaltar da importância da orientação e também de que alguns casos, né, eles já são mais complexos, enfim, de acordo com o paciente, a fitoterapia ela pode ajudar, mas ela não resolve o problema de uma maneira geral, né? Exato, claro que vai depender muito de qual que é a situação, mas algumas plantas interagem, por exemplo, com medicamentos, diminuindo ou aumentando o efeito deles. Então, por isso que tem que ser feito com bastante cautela e com acompanhamento de um profissional que tenha, né, o conhecimento dessa prática, sempre visando, claro, a segurança e diminuindo a chance desses efeitos adversos. Pode ser benéfico, a gente consegue resolver principalmente essas queixas mais simples, né? Mas é um coadjuvante, então vai ajudar. E quando a gente fala da nutrição, né, a nossa matéria-prima principal sempre vai ser o alimento. Quando a gente fala da matéria-prima, né, vale lembrar que alguns tratamentos já com medicação, eles têm na composição, né, os Exato. alimentos. Então, essa junção do in natura com a medicação em si, ela é eficaz. Dependendo do caso, claro. Eu sempre falo assim que vai depender, porque a gente tem que ter cautela, né? Mas nós temos hoje muitos medicamentos alopáticos, que são medicamentos usados até para o tratamento de câncer, né? E que são derivados de produtos naturais. Então a gente vai lá, pega, por exemplo, uma árvore, né? Descobre uma substância que tem lá, e isso é isolado e utilizado puro. Claro que daí a gente não vai ter a fitoterapia, porque a gente retirou de dentro dessa planta uma substância química pura, né? Porém, são muitos os medicamentos, mais de 50% encontrados, né, que são utilizados hoje, que têm relação ou que são provenientes de produtos naturais. Então, mostra mais uma vez o grande potencial que a gente tem em relação a esses produtos e o que a gente ainda vai descobrir, né? Camille, muito obrigado pela sua participação. No Obrigada. Escolas do Conhecimento de hoje, a Escola de Ciências da Saúde. Até a próxima edição.